Partidas de motores. Partida estrela-triângulo. Consiste na alimentação do motor com uma redução de tensão da bobina durante a partida. O motor parte em estrela, isto é, com uma tensão de 58% da tensão nominal, e após um certo tempo a ligação é convertida para triângulo, assumindo a tensão nominal. Se nós lembrarmos lá de circuitos elétricos, a relação entre tensão de linha e tensão de fase de um sistema trifásico, a relação é dada por esta equação aqui. A tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes tensão de fase. Este raiz de 3, se a gente passar ali dividindo aqui, a gente vai ver que a tensão de fase é 0,58 vezes a tensão de linha, por isso 58%. Se de alguma maneira a gente conseguir ligar o motor no sistema trifásico, aplicando tensão de fase nos terminais do motor, e após um certo tempo a tensão de linha, nós vamos ter a partida estrela-triângulo. Ou seja, ele vai partir com tensão de fase aplicada sobre ele, a tensão vai ser 58% menor, passou um certo tempo, a gente aplica a tensão total. A partida estrela-triângulo proporciona uma redução na corrente de partida. Quando você diminui a tensão aplicada do motor, consequentemente você está diminuindo também a corrente de partida. Olhando este gráfico aqui, nós vimos ele lá na partida direta. Aqui está a curva da partida direta. Aqui no eixo X nós temos a relação velocidade pela velocidade síncrona e no eixo Y a relação corrente por corrente nominal. Nós vimos lá na partida direta, o motor está parado, aplicou a tensão trifásica, o motor vai apresentar aqui uma corrente 6 vezes maior que a nominal, o motor vai acelerando, essa relação vai diminuindo, até que o motor pare aqui em 1 quando a corrente é igual à corrente nominal, com uma velocidade um pouquinho abaixo da velocidade síncrona. Já dá para ver aqui a curva da partida estrela-triângulo, o pico de corrente inicial é bem menor. Motor parado, com a partida estrela-triângulo, nós teríamos aqui uma relação apenas de 2. O motor começa a acelerar, isso aqui também começa a cair. Nesse momento aqui é o momento da transição, em que o motor está alimentado em estrela e passa para a alimentação triângulo, vai ocorrer esse pico e aí sim ele vai parar aqui em 1 novamente. Este pico é relativamente menor do que o na partida direta e esta é, portanto, a relação corrente versus velocidade quando a gente tem a partida estrela-triângulo, comparada aqui com a partida direta. Bom, já dá para observar uma conclusão aqui. A partir da estrela triângulo vai ter essa transição, né? Ela vai partir em estrela e em um certo momento vai ser alimentada no formato triângulo. Neste caso, essa transição ocorreu exatamente aqui, mas já dá para perceber que se a transição for muito cedo, ou seja, você fazer a partida do motor e muito rapidamente já mudar para triângulo, a gente vê, por exemplo, se essa curva mudasse aqui, nós teríamos um pico quase igual da partida direta. Portanto, a gente tem que esperar um certo tempo adequado, depende da carga, depende de certas condições, para aí sim fazer a transição para triângulo. Geralmente se espera aí quando o motor atingir entre 80% e 90% da velocidade síncrona, aí sim a gente faz a transição. Se demorar demais também para fazer a transição, pode ser que depois o motor não consiga mais partir devido à carga. Isso porque com a partida estrela-triângulo, nós temos uma redução no conjugado. A partida estrela-triângulo é utilizada quase que exclusivamente para partidas de máquinas a vazio, isto é, sem carga. Isso porque o conjugado vai ser menor. Uma vez que o conjugado de partida é proporcional à tensão de alimentação, teremos um conjugado de mais ou menos de 20% a 50% do conjugado nominal. Somente depois de ter atingido a tensão nominal é que a carga pode ser aplicada. Isto é uma discussão, talvez muitos não saibam, mas o motor de indução geralmente ele parte a vazio, a carga não está acoplada no eixo, a gente espera chegar na velocidade nominal e aí sim acopla a carga mesmo com o motor girando. Isso é uma situação relativamente normal. Aqui nós temos a relação de conjugado pelo conjugado nominal versus velocidade, comparando aqui a partida direta e a partida estrela-triângulo. Aqui aquela curva clássica do conjugado para o motor de indução. De fato, a gente vê aqui uma redução no conjugado devido a essa diminuição da tensão que nós temos. Obviamente, a carga do conjugado resistente tem que estar abaixo dessa curva que foi reduzida consideravelmente por causa da partida. Para ser possível a ligação estrela-triângulo, os motores devem ter a possibilidade de ligação em dupla tensão. Isso é uma coisa que nós vimos também lá em
quando a gente estava discutindo as características gerais de motores, os motores ali são fabricados para 3 tensões, por exemplo, 220, 380 e 440. Para fazer essa ligação estrela-triângulo, o motor tem que ter essa configuração, pelo menos em dupla tensão. Os motores devem ter no mínimo 6 bornes de conexão, ou seja, os enrolamentos do motor, ali do estator, devem estar disponíveis para conexão. Uma simbologia simples aqui dos enrolamentos do estator seriam esses daqui. Nós teríamos que ter acesso a este terminal e a este para a fase A, para a fase B e para a fase C. Tendo acesso a estes terminais, aqui está o desenho novamente, nós vamos fazer a seguinte conexão. Nós vamos conectar o motor desta forma, aqui estariam as 3 fases 1, 2 e 3, ou fase RST, ou L1, L2, L3. Inicialmente a gente vai fazer essa conexão, aplicar, isso aqui é semelhante à partida direta, a gente vai fazer essa conexão aqui nos motores, a conexão estrela, e após percorrido um certo tempo, nós vamos mudar a conexão dos enrolamentos para a configuração triângulo. O sistema trifásico continua inalterado aqui, só a tensão que está sendo aplicada nos terminais é que muda. Neste caso, nós temos tensão de fase aplicada aqui no enrolamento da fase A, e neste caso aqui a gente tem uma tensão de linha aplicado no enrolamento da fase A. Voltando ao conceito, neste caso ele vai partir com 58% da tensão, tensão de fase aqui, tensão de linha tem aquela relação de raiz de 3, e aqui a tensão aplicada no motor é igual à tensão de linha. Partiu o motor nesta configuração, e passou um tempo a gente passa para essa configuração aqui. No vídeo a seguir vamos ver o diagrama de conexão de força e comando para esta partida. Vantagens da partida estrela-triângulo. Baixo custo, comparado aí com as partidas compensadoras, com a partida compensadora, que é uma que nós vamos ver adiante, e também com as partidas eletrônicas. Pequeno espaço ocupado pelos equipamentos. Essa partida usa relativamente poucos equipamentos para sua execução. Sem limites máximos de manobra, isso quer dizer que dá para ligar e desligar o motor relativamente mais à vontade do que o caso da partida direta. O pico de corrente é menor, então não é tão nocivo para o sistema ficar ligando e desligando o motor. E as desvantagens da partida estrela-triângulo. Se o motor não atingir pelo menos 90% de sua rotação nominal na comutação para a ligação triângulo, o pico de corrente é quase o mesmo da partida direta, que é o que a gente discutiu brevemente ali pelos primeiros slides. Nós temos que esperar um certo tempo o motor atingir uma certa velocidade para aí sim fazer a transição. Caso contrário, o pico de corrente vai ser quase o mesmo da partida direta. O motor deve ter pelo menos 6 terminais acessíveis para ligação, essa é uma desvantagem também. Alguns motores não têm essa possibilidade, mas para a partida estrela-triângulo nós temos que ter os 6 terminais acessíveis para essa ligação. E o valor da tensão da rede deve coincidir com o valor da tensão da ligação estrela do motor. Temos um motor, ele tem uma certa tensão para a ligação estrela, tem que ser coincidente com a tensão de alimentação. Referência. Aqui está a referência de algumas figuras que foram utilizadas neste vídeo. Aqui acaba este vídeo.